Um empresário milionário volta à sua cidade natal para surpreender seus pais no aniversário de casamento deles. Mas o que ele encontra vai chocar você até os ossos. Dois idosos, tremendo de frio sob uma lona furada, sem teto, sem esperança, abandonados como se não valessem nada. Como isso aconteceu? Quem fez isso com eles? E mais importante, como um filho bem-sucedido deixou as coisas chegarem a esse ponto? Essa é uma história sobre sucesso, família, traição e redenção que vai te fazer repensar tudo o que você acredita sobre o que realmente importa na vida. Se inscreve no canal agora, deixa teu like e fica comigo até o final porque cada minuto dessa história vai te emocionar profundamente. A chuva martelava sem piedade as ruas de paralelepípedos de Petrópolis naquela sexta-feira cinzenta. O céu não estava apenas escuro. Era uma massa opressora de um roxo chumbo, tão baixa que parecia engolir a coroa imperial da cidade. Eram 5 da tarde, mas o mundo lá fora estava mergulhado em uma noite prematura e violenta. Um BMW Série 7 preto, blindado, avançava como um submarino pelas águas turbulentas da avenida principal. Os limpadores de para-brisa, programados por sensores inteligentes, moviam-se em velocidade frenética, mal dando conta do dilúvio. Dentro da cabine, o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo zumbido suave do ar-condicionado e pelo som abafado de uma playlist de lo-fi corporativo. Rafael Mendes, 36 anos, afrouxou o nó da gravata de seda italiana. Seu terno, feito sob medida em Milão, R$ 5.000 de tecido, que agora parecia uma armadura desconfortável, estava amassado pela viagem. Em seu pulso, um relógio suíço que valia mais do que qualquer casa naquela rua brilhava discretamente. Ele olhou para o relógio não para ver as horas, mas por hábito. Em São Paulo, sua vida era dividida em blocos de 15 minutos. Reuniões, chamadas, decisões. Fazia 4 anos. 4 longos anos. 4 anos em que ele se tornou o Rafael Mendes, o prodígio da tecnologia, o CEO da ConnectaLogic. 4 anos estampando capas de revistas de negócios. 4 anos viajando em primeira classe para Tóquio, Nova York e Berlim. 4 anos construindo um império de vidro e aço que o isolava de tudo, inclusive dele mesmo. Hoje era diferente. Hoje era o aniversário de casamento de seu Pedro e Dona Marta. 40 anos. Bodas de esmeralda. A decisão de ir foi um campo de batalha. Ele ainda ouvia a voz fria e cortante de sua esposa Fernanda, ecoando em sua mente desde a discussão da noite anterior, em sua cobertura de cobertura triplex em São Paulo. Rafael, você está louco? Ela disse sem tirar os olhos do tablet. Dirigir até Petrópolis? Com essa tempestade? Você tem a reunião com os investidores de Tóquio na segunda-feira. É uma apresentação de US$100 milhões. Você não pode arriscar se atrasar por causa de um jantar. É o aniversário de 40 anos deles, Fernanda. Mande flores, mande um cheque, mande um carro novo. Você não precisa ir. É para isso que serve o dinheiro, Rafa, para comprar tempo. Mas pela primeira vez em muito tempo, a culpa foi mais forte que a lógica dos negócios. A culpa era uma coceira constante no fundo de sua mente. A sensação de que, enquanto ele subia, algo importante estava sendo deixado para trás, afundando. Ele não ligava há 3 meses. A última ligação, no aniversário da mãe, durou 90 segundos. Ele estava entrando em uma reunião. Ele saiu de casa antes que Fernanda acordasse. No banco do passageiro, em contraste gritante com o interior de couro preto, estava um buquê de margaridas. Simples, flores do campo, as favoritas de sua mãe. Ele parou em uma floricultura de beira de estrada na subida da serra, um impulso que o fez sentir-se estranhamente humano. Ao lado, uma caixa de brigadeiros artesanais da melhor confeitaria de São Paulo. Um presente que sua secretária comprou,
No porta-malas estavam os presentes que Fernanda havia mandado entregar no escritório. Um tablet de última geração para o pai. Para ele parar de reclamar que não consegue te ver, ela disse, e uma máquina de costura eletrônica e computadorizada para a mãe. Presentes que gritavam tecnologia e dinheiro, mas sussurravam distância. Rafael virou na Rua das Acácias. O BMW de luxo parecia um tanque de guerra em uma rua estreita, onde as crianças costumavam jogar bola com latas de refrigerante. Ele teve que diminuir a velocidade, as rodas passando por buracos que ele conhecia de cor. Cada esquina era um fantasma. Ali, na esquina, a padaria do seu Joaquim. O cheiro de pão quente de manhã invadiu sua memória com tanta força que ele quase podia saboreá-lo. Sua mãe o mandava buscar o pão amanhecido, que era mais barato. Hoje, ele almoçava em restaurantes com estrelas Michelin sem nem olhar o preço. Ali, a pracinha. Aquele banco de cimento foi onde ele ralou o joelho feio, e seu pai o carregou nas costas por 3 quarteirões, assobiando para que ele não chorasse. Mais 2 quadras. O coração de Rafael começou a bater mais rápido, uma mistura de ansiedade, culpa e uma estranha esperança de redenção. Ele estava ansioso para ver o rosto deles. A surpresa, o orgulho. Ele imaginou a cena. Ele pararia o carro, buzina leve. Sua mãe apareceria no portão, secando as mãos em um pano de prato, os olhos se arregalando de alegria. Seu pai viria logo atrás, tentando parecer sério, mas com um sorriso orgulhoso que ele não conseguiria esconder. Ele os abraçaria, entregaria os presentes, eles jantariam a comida caseira de sua mãe. Por uma noite, ele seria apenas o Rafa, não o Dr. Mendes. Ele visualizava a casa que ele comprou para eles há 5 anos. Não era uma mansão, mas uma casa sólida de 3 quartos com um quintal. Foi sua primeira grande compra, o primeiro troféu, o símbolo de que ele venceu e que agora estava cuidando deles. Ele imaginava sua mãe na cozinha espaçosa, cozinhando, e seu pai no jardim, cuidando das roseiras. Ele virou a última esquina. A casa apareceu. O sorriso congelou. O sangue fugiu de seu rosto, deixando uma palidez fria. O BMW parou no meio da rua, o motor zumbindo silenciosamente. O que estava diante dele não era uma casa, era uma casca. Um túmulo. Algo estava profunda, terrível e irreversivelmente errado. O coração de Rafael, que segundos antes batia com uma expectativa calorosa, agora parecia ter sido mergulhado em água gelada. Ele piscou 1, 2 vezes, como se os limpadores de para-brisa pudessem limpar a imagem terrível à sua frente. Mas a cena não mudou. A casa estava morta. O portão de ferro, que ele mesmo havia pintado de um verde esperança vibrante em um fim de semana, 5 anos atrás, agora era uma carcaça enferrujada. A tinta estava descascada, revelando o metal corroído pela ferrugem. E não era o cadeado antigo da família que estava ali. Era um cadeado novo, industrial, prateado e reluzente, que parecia zombar dele sob a chuva. As janelas. As janelas da frente, que sua mãe, Dona Marta, mantinha impecáveis, sempre abertas para deixar entrar a luz e o cheiro de vida, como ela dizia, estavam tapadas. Não com cortinas, mas com tábuas de compensado cru, pregadas de qualquer jeito, como se a casa tivesse sido condenada ou estivesse se protegendo de uma invasão. E o jardim de Dona Marta era seu orgulho. Era uma explosão de cores, margaridas, 11 horas, rosas. Agora era um cemitério de plantas. O gramado estava seco, um mato marrom e disforme. As flores eram apenas caules mortos e enegrecidos, deitados na lama. A casa inteira parecia ter encolhido. Parecia abandonada, como uma cena de crime, como se ninguém vivesse ali há meses, talvez anos. Não, murmurou Rafael. Endereço errado. Eu errei a rua. Mas ele sabia que não tinha errado. Aquele era o muro da casa de Dona Célia ao lado. Aquele
Era o poste onde ele bateu de bicicleta aos 12 anos. Era a casa. O coração de Rafael começou a bater descompassado, um tambor de pânico contra suas costelas. Suas mãos, as mãos que assinavam contratos multimilionários, apertaram o volante de couro com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O que estava acontecendo? 1 milhão de cenários terríveis passaram por sua mente em um segundo. Sequestro? Uma dívida que ele não sabia? Eles venderam a casa sem avisar? Não, impossível. A casa estava no nome dele. Ele a comprou e colocou no nome dele para evitar burocracia, como Fernanda havia sugerido. Ele freou bruscamente, o carro derrapando levemente no asfalto molhado. O buquê de margaridas no banco do passageiro tombou, espalhando flores pelo chão do carro. Ele não desligou o motor, não pegou o guarda-chuva de grife no banco de trás. Não pensou no terno, no relógio, no frio. Num movimento impulsionado pelo pânico puro, ele abriu a porta e saiu correndo sob a chuva torrencial. A água gelada o atingiu instantaneamente. Em segundos, seu cabelo perfeitamente penteado estava colado ao crânio. A chuva encharcou seu terno de R$ 5.000, que agora pesava como chumbo. "Pai! Mãe!" Ele gritou, sua voz soando estranha e fina contra o barulho do temporal. Ele correu até o portão, agarrou as grades de ferro frio, a ferrugem manchando suas mãos. Ele as sacudiu com uma força desesperada que não sabia que tinha. "Pai! Mãe! Abre aqui! Sou eu, Rafael!" Nada. Apenas o som da chuva batendo nas tábuas que cobriam as janelas. O som da água escorrendo pelas calhas entupidas, criando uma cachoeira suja na calçada rachada. Ele olhou ao redor, desesperado, o cérebro tentando encontrar uma explicação lógica. Os vizinhos. Onde estavam os vizinhos? A casa de Dona Célia estava fechada. A de seu Manuel na esquina parecia igualmente escura. Ninguém sairia naquela tempestade. Ele estava sozinho, completamente sozinho, gritando para uma casa morta. Ele deu um passo para trás, a chuva batendo em seu rosto, quase o cegando. "Onde eles estão? Onde vocês estão?" Seus olhos examinaram cada centímetro da propriedade, o beco lateral, a garagem, o muro dos fundos, e foi então que ele viu, na lateral da casa, onde o muro fazia um ângulo L com a parede da cozinha, criando uma pequena reentrância, um abrigo patético contra o vento. Havia algo, um pedaço de lona plástica azul, o tipo de lona usada para cobrir caminhões ou obras. Estava rasgada em vários lugares, gasta pelo sol, e amarrada com uma mistura de arames enferrujados e cordas de varal velhas nas grades da janela da cozinha. Uma lona patética que estufava com o vento e mal protegia da chuva que entrava pelos rasgos e pelas laterais. E debaixo dela havia um volume, um amontoado de cobertores sujos e papelão molhado. Rafael congelou. Seu primeiro pensamento foi: um morador de rua. Invadiram o terreno. Ele se aproximou com cautela, a raiva começando a se misturar ao pânico. Quem ousaria invadir a propriedade de seus pais? "Ei!" Ele gritou, sua voz de CEO acostumada a dar ordens. "O que você está fazendo aí? Saia daí!" O amontoado se mexeu, lentamente, e debaixo da lona, encolhidas contra a parede fria da casa, tremendo violentamente, empapadas até os ossos, estavam duas figuras. Figuras que o cérebro de Rafael reconheceu instantaneamente, mas que sua alma se recusou a aceitar. Seu Pedro, Dona Marta, seus pais. O mundo de Rafael não parou de girar. Ele se estilhaçou. Por um segundo longo e distorcido, seu cérebro simplesmente se recusou a processar a informação. Era uma falha de sistema, um dado corrompido. Aquilo não podia ser real. Aqueles não podiam ser seus pais. Seu pai, seu Pedro, era um homem orgulhoso, forte, um carpinteiro que, mesmo aposentado, mantinha os ombros eretos e as mãos firmes. O homem encolhido ali, debaixo daquela lona patética, era um fantasma.
Ele usava uma jaqueta jeans surrada, que Rafael vagamente lembrava de ser sua, de quando era adolescente, agora colada ao seu corpo magro pela chuva. A cabeça estava baixa, o cabelo branco e ralo grudado no crânio, e ele tremia tão violentamente que parecia estar tendo uma convulsão. Sua mãe, Dona Marta, a mulher cujo riso era a trilha sonora de sua infância, a mulher que sempre cheirava a bolo de fubá e sabonete de erva doce, estava abraçada ao marido numa tentativa desesperada de compartilhar o calor do corpo. Seu cabelo, também branco, estava completamente molhado, grudado no rosto enrugado, revelando o quão magro ele estava. Seus lábios tinham um tom azulado e pálido que Rafael, mesmo sem ser médico, reconheceu como um sinal perigoso de hipotermia. Eles estavam sentados sobre pedaços de papelão molhado que se desfaziam na lama. Ao lado deles, uma sacola plástica de supermercado continha alguns pães velhos. O BMW ainda estava ligado no meio da rua, com o motor zumbindo. O relógio caro brilhava inutilmente sob a manga encharcada de seu terno. Os presentes no porta-malas, a reunião em Tóquio, tudo isso se dissolveu. O universo inteiro se contraiu para aquele pequeno, terrível espaço de 2 metros quadrados de lona azul furada. Não, Rafael sussurrou. A palavra foi roubada pelo vento. Não, não, não! Ele não conseguiu se mover, não conseguiu respirar. Era como se seus pés estivessem cimentados na lama do jardim morto. Ele estava assistindo à cena mais horrível de sua vida e era o protagonista. Seus pais, as pessoas que lhe deram a vida, as pessoas que venderam o único carro que tinham, um Fusca caindo aos pedaços, para pagar a inscrição do seu primeiro vestibular. As pessoas que passaram fome no final do mês para que ele pudesse comer carne e crescer forte. Essas pessoas estavam ali, debaixo de uma lona, na chuva, como mendigos, como lixo, como se não tivessem ninguém no mundo, como se não tivessem um filho milionário. Pai, mãe! O grito que saiu de Rafael não foi humano. Foi um som primitivo, arrancado de um lugar de dor e culpa que ele nem sabia que existia. Foi o som de sua alma se partindo. Ele correu. Os últimos 5 metros pareceram quilômetros. Seus sapatos italianos de couro, feitos à mão, afundaram na lama, mas ele não se importou. Ele tropeçou, quase caiu e se atirou de joelhos na poça de água suja na frente deles. O som do seu grito finalmente os alcançou. Dona Marta levantou a cabeça devagar, como se o movimento fosse doloroso, como se seus músculos estivessem congelados. Seus olhos, antes opacos e perdidos, focaram no rosto de Rafael. Por um segundo, ela apenas o encarou, incrédula. Rafael? Sua voz foi um sussurro fraco, rachado, quase inaudível contra a chuva. É você, meu filho? Você voltou? Mãe! A palavra saiu rasgada. Mãe, o que é isso? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Por que vocês estão aqui? Rafael estendeu as mãos trêmulas, mas não sabia em quem tocar primeiro. Seu terno de R$ 5.000 estava arruinado, coberto de lama. Mas nada disso importava. Nada importava. Seu Pedro não conseguia olhar para o filho. Sua cabeça permanecia baixa, os ombros curvados num ângulo que Rafael nunca tinha visto. Era a postura da derrota, da vergonha, da humilhação total. Um homem quebrado. A casa, filho. A voz do velho saiu rouca, um arranhar de garganta. A casa não é mais nossa. O quê? Rafael agarrou o braço do pai, sentindo o osso fino sob a jaqueta molhada. Como assim não é mais de vocês? Pai, olha para mim. Eu comprei essa casa. Está no meu nome. Ninguém pode tirar vocês daqui. Dona Marta começou a soluçar, um choro fraco, sem força. Vieram uns homens, filho. Homens de terno, com papéis. Disseram que tinha uma ordem de despejo que o dono tinha autorizado. Mudaram a fechadura. Tiraram nossas coisas. O que sobrou? Quando? Rafael gritou para a chuva. Quando isso aconteceu? Faz tempo. Seu Pedro respondeu, sua voz embargada pela vergonha. Faz 2 meses, Rafa, 2 meses que estamos assim.
2 meses, 60 dias. A realização atingiu Rafael como um soco no estômago. 2 meses, 60 noites, dormindo na rua, na chuva, no frio de Petrópolis. Enquanto ele, seu filho, estava em São Paulo, provavelmente fechando um contrato, jantando em restaurantes caros, dormindo em sua cama king size. Ele sentiu o gosto amargo da bile subir pela garganta. 2 meses? Ele repetiu incrédulo. E por que vocês não me ligaram? Por que não me contaram? Pelo amor de Deus, por quê? A pergunta saiu como uma acusação, um reflexo de sua própria agonia e culpa. Houve um silêncio pesado, quebrado apenas pelo choro de Dona Marta e o bater dos dentes de seu Pedro. Finalmente, Dona Marta falou, sua voz mal audível. A gente ligou, filho. A gente tentou. A resposta de sua mãe foi tão silenciosa que Rafael quase não a ouviu. A gente ligou, filho. A gente tentou. Rafael balançou a cabeça, a confusão nublando seu pânico. Como assim, mãe? Eu não recebi nada. Meu celular... Ele enfiou a mão no bolso do terno molhado como se o aparelho de 15 mil reais fosse uma prova de sua inocência. Está aqui, está funcionando. Por que vocês não... A gente ligou. Dona Marta repetiu, sua voz ganhando um pingo de força, a força da verdade. A gente ligou para o seu escritório, para o seu celular pessoal. Deixamos recado todo dia, mas era sempre ela, filho, a sua esposa. O nome pairou no ar, mais frio que a própria chuva. Fernanda. Seu Pedro, que até agora estava de cabeça baixa, finalmente se mexeu. Ele levantou o rosto. A vergonha tinha desaparecido, substituída por uma raiva fria e cansada. No começo, Rafael, disse o velho, sua voz rouca, ela era educada, sabe? Profissional. O Dr. Mendes está em reunião. O Dr. Mendes está em uma conferência em Tóquio. Ele está em um fuso horário diferente, não pode ser incomodado. Ele retorna assim que puder. Mas ele nunca retornava, sussurrou Dona Marta. A gente achou que você estava ocupado demais, continuou seu Pedro. A gente entendeu. A sua mãe disse, deixa o menino trabalhar, Pedro. O império dele é grande. A gente só esperou. Mas e a casa? Perguntou Rafael, seu estômago se revirando. Quando os homens vieram? Quando vocês foram despejados, Dona Marta começou a chorar de novo, um choro de lembrança. Eu liguei chorando, Rafa. Eu implorei para ela. Eu disse, Fernanda, pelo amor de Deus, estão nos colocando na rua. Estão tirando nossos móveis. Preciso falar com o Rafa agora. Rafael olhou para sua mãe, tentando imaginar essa cena. Sua mãe, implorando. E ela? Ela foi fria, filho, disse Dona Marta baixando os olhos. Ela disse que você estava cansado dos nossos problemas de gente pequena, que você estava tentando fechar um negócio internacional e que a gente estava puxando você para baixo com o nosso passado. Ela disse isso? Rafael engasgou. Ela disse, confirmou seu Pedro com dureza. E ela disse, vocês têm que aprender a se virar. O Rafael não é mais o salvador de vocês. E depois disso, o número do seu celular parou de funcionar. Dava direto na caixa postal. Achamos que você tinha nos bloqueado. Achamos que você tinha escolhido ela, concluiu Dona Marta, com uma simplicidade que partiu o coração de Rafael. Rafael ficou imóvel. A chuva batendo em suas costas, a lama encharcando seus joelhos. Ele não sentia nada disso. Ele estava conectando os pontos. Lembrou-se de Fernanda 6 meses atrás dizendo, Rafa, querido, seu celular não para. Deixa que eu gerencie os seus filtros de chamada. Vou bloquear todos esses números de telemarketing e distrações. Lembrou-se dela dizendo rindo em um jantar com amigos, os pais do Rafa são uns fofos, mas tão simples. Eles não entendem a pressão que ele vive. Eu tenho que ser a muralha que protege o tempo dele. Lembre-se dela sugerindo que a casa fosse colocada no nome dele. É mais fácil para administrar os impostos, querido. Deixa que eu cuido de toda a papelada.
A frieza que ele sentiu antes não era nada. Agora era um bloco de gelo se formando em seu peito. Uma suspeita tão terrível, tão monstruosa, que ele mal podia respirar. Eu nunca recebi nenhuma ligação de vocês, disse ele, sua voz agora perigosamente calma, vazia de emoção. Nenhuma mensagem. Nada. Ela filtrou vocês. Ela me isolou. Ela os deixou na rua. Mas pensar nisso, processar a traição, teria que esperar. O ódio teria que esperar. Seus pais estavam azuis. O tremor de sua mãe era incontrolável. A fúria deu lugar à ação. Levantem-se, ele disse, sua voz agora firme, a voz de CEO, mas não para eles, e sim por eles. Vocês vão para o carro, agora. Rafael agarrou o braço do pai para puxá-lo. Seu Pedro tentou se levantar, mas suas pernas, rígidas pelo frio e fracas pela fome, cederam. Ele quase caiu de volta na lama. Eu não consigo, filho. As pernas. Eu tô aqui. Rafael passou o braço do pai por cima de seus ombros, colocando-se sob o peso dele. Me apoia em mim, pai. Devagar. Ele olhou para a mãe. Mãe, consegue andar? Ela assentiu, com lágrimas nos olhos, usando a parede para se apoiar. Os três caminharam lentamente, uma procissão trágica sob a tempestade. O filho milionário, com seu terno arruinado, carregando o pai frágil, enquanto a mãe se agarrava à parede. Rafael abriu a porta de trás do BMW. O interior de couro claro pareceu brilhar. Ele colocou o pai sentado. Ajudou a mãe a entrar. Fechou a porta, isolando-os do barulho da chuva. Ele correu para o lado do motorista, entrou e ligou o aquecedor no máximo. O ar quente começou a jorrar. Ele tirou o paletó encharcado e o jogou sobre os ombros da mãe, por cima da roupa molhada dela. Era um gesto inútil. O paletó estava tão molhado quanto ela, mas era um instinto. Do porta-malas, ele pegou uma manta de emergência que guardava ali há anos, um item de segurança que ele nunca pensou que usaria. Ele voltou para a porta de trás e cobriu os dois. Dona Marta estava tremendo tão violentamente que seus dentes batiam. Seu Pedro tinha os lábios roxos e sua respiração estava superficial. Eles precisavam de ajuda. Urgente. Rafael pegou seu celular. Discou 192, SAMU. Preciso de uma ambulância. Rua das Acácias, número 12. Meus pais, 2 idosos, hipotermia moderada a severa, expostos à chuva por tempo prolongado. Rafael, não precisa, filho. Dona Marta protestou com voz fraca, do banco de trás. A gente não quer dar trabalho. É só um banho quente. Mãe, cala a boca. Rafael disse, mas sua voz não era de raiva. Estava quebrada pelo amor e pelo desespero. Vocês vão receber atendimento médico. Vocês vão tomar um banho quente. Vocês vão comer uma refeição decente. E depois eu vou descobrir quem fez isso. E eu juro pela minha vida, eu vou fazer essa pessoa pagar. Ele desligou o celular e ficou em silêncio, esperando a ambulância, ouvindo apenas o som do motor do carro, o vento lá fora e o bater de dentes de seus pais no banco de trás. A sirene da ambulância cortou a noite, as luzes azuis e vermelhas pintando a chuva em flashes de pesadelo. Rafael não se lembrava de ter saído do seu carro. Ele deixou o BMW de luxo no meio da Rua das Acácias, motor ligado, porta aberta, com as margaridas de sua mãe morrendo no chão de couro. Ele foi na ambulância, sentado no canto, encharcado e tremendo, incapaz de tirar os olhos de seus pais. Os paramédicos trabalhavam rápido, com uma eficiência calma. Cortaram as roupas molhadas de seu Pedro e Dona Marta, cobriram-nos com cobertores térmicos de alumínio que amassavam ruidosamente e inseriram acessos intravenosos em suas mãos frágeis e enrugadas. Sinais vitais fracos, mas estáveis, disse um paramédico. Hipotermia moderada. Sinais de desnutrição crônica. Rafael ouvia as palavras, mas seu cérebro não as processava. Desnutrição crônica. A palavra ecoava. Ele pensou no jantar de negócios da semana anterior, onde reclamou que o seu bife de Wagyu estava mal passado. Eles chegaram à emergência do hospital público.
As portas se abriram e seus pais foram levados em macas. Rafael tentou segui-los, mas uma enfermeira o barrou com um braço firme. "O senhor espera aqui, por favor. Precisamos de espaço. Preencha a ficha de admissão." Rafael ficou parado no meio do corredor caótico. O terno italiano de R$ 5.000, agora uma massa de lã encharcada, lama e ferrugem do portão, pingava no chão encerado. As pessoas na sala de espera, uma mãe com uma criança febril, um homem com um braço quebrado, olhavam para ele. Ele era um espetáculo. Um homem que parecia ter saído da capa de uma revista, mas que cheirava a chuva e a desespero. Ele se sentou nas cadeiras de plástico laranja. O plástico estava frio. As luzes fluorescentes zumbiam impiedosas, fazendo sua palidez parecer ainda mais cadavérica. Ele enterrou o rosto nas mãos. A culpa era um ser físico, um animal com garras que rasgava seu peito por dentro. 2 meses, 60 dias. Sua mente, treinada para otimizar e calcular, começou a fazer contas. 60 dias atrás era agosto. Ele estava em Berlim, fechando a aquisição de uma startup alemã. Ele comemorou com champanhe de €1.000 a garrafa. Naquela noite, seus pais provavelmente foram despejados, 45 dias atrás. Ele estava em uma conferência em São Paulo, falando para 5.000 pessoas sobre o futuro da conectividade. Naquela noite, seus pais provavelmente tentavam dormir sob a primeira chuva fria debaixo de uma ponte. 30 dias atrás, o aniversário de Fernanda. Ele deu a ela um colar de diamantes. Naquela noite, seus pais provavelmente comiam o pão velho que Dona Célia trazia. Ele sentiu que ia vomitar ali mesmo, na sala de espera. Seu celular vibrou no bolso. Ele o tirou. A tela estava molhada, mas acendeu. O nome brilhava. Fernanda. Ele atendeu. Sua mão não tremia. Estava perfeitamente firme. A raiva tinha lhe dado uma clareza terrível e fria. "Rafael, onde diabos você está?" A voz dela era aguda, irritada, profissional. "Você tem aquela reunião com os investidores japoneses em 1 hora. Eles voaram 16 horas especificamente para..." "Encontrei meus pais", Rafael interrompeu. Sua voz era tão calma, tão morta, que assustou a ele mesmo. Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma pausa de cálculo, não de preocupação. "O quê? Como assim? Encontrou? Eles estavam perdidos?" "Meus pais, Fernanda." Rafael se levantou da cadeira e começou a andar pelo corredor, sua voz baixa e sibilante. "Encontrei eles, debaixo de uma lona azul furada, na chuva, tremendo de frio, na lama, na rua da casa que eu comprei para eles." Outro silêncio, desta vez mais longo. "Rafael, eu posso explicar. Você está exagerando. Eles estão vivendo na rua há 2 meses, Fernanda." "Rafael, ouça." A voz dela mudou. Tornou-se defensiva, quase condescendente. "Eu estava te protegendo. Eles eram uma distração constante. Você estava no meio de 3 negociações críticas. Você está construindo um império. Não podia ficar sendo incomodado com minha família." Rafael parou. Ele sentiu o olhar de todos na sala de espera, mas não se importou. "A palavra que você está procurando é família, Fernanda. Não distração. F-A-M-I-L-I-A. Eles estavam te segurando." A voz dela se elevou, perdendo a compostura. "Sua imagem pública, sua marca pessoal. Você é o Dr. Rafael Mendes. Não podíamos ter sua imagem associada a isso, a esse passado humilde." "Passado humilde?" Ele riu. Um som seco e horrível. "Pessoas humildes que venderam a aliança de casamento para pagar minha faculdade? Pessoas que são 1000 vezes melhores do que eu ou você jamais seremos? Se você está tão preocupado com eles agora, talvez devesse ter pensado nisso antes." Fernanda disparou, atacando de volta. "Eu só fiz o que você, no fundo, queria que fosse feito. Você queria se livrar do seu passado pobre, mas não tinha coragem. Então eu fiz por você." O ar saiu dos pulmões de Rafael. A verdade daquela frase o atingiu. Ele tinha sido negligente. Ele tinha se afastado. E ela, como um predador, viu essa abertura e a usou.
E a casa? Ele perguntou, sua voz agora um sussurro de gelo. Você também fez isso por mim? Silêncio total. Fernanda, você desalojou meus pais? Ela hesitou, mas depois sua voz de negócios voltou. Eu usei a procuração geral que você me deu. Eu transferi a propriedade para o meu nome, como administradora dos nossos bens. E então eu a vendi. Foi uma decisão financeira inteligente, Rafael. Aquele bairro estava se desvalorizando. O dinheiro está rendendo muito mais em um fundo de investimento. Ele fechou os olhos. Vendeu. Ela vendeu a casa. Eles foram para onde, Fernanda? Quando você vendeu a casa deles? Eu ofereci dinheiro para eles alugarem um apartamento, ela disse, impaciente. Seu pai recusou, aquele orgulho idiota dele. Disse que não ia aceitar esmola da mulher que o estava expulsando. A culpa não é minha se eles preferiram ficar na rua. Porque ele tem dignidade, algo que você nem sabe o que significa. Rafael agora estava gritando, e várias pessoas na sala de espera se encolheram. Meus pais ficaram na rua, Fernanda. Na rua, por causa de você, por causa de nós, ela corrigiu. Eu não fiz nada que você não aprovou implicitamente. Você nunca ligou, você nunca visitou, você nunca se importou. Eu só finalizei o que você tinha começado. E a parte mais dolorosa era que ela tinha razão. Ele tinha começado. O nosso casamento acabou, disse Rafael, com uma voz fria e final. Meus advogados vão te contactar na segunda-feira. Você vai devolver cada centavo daquela casa. Você vai compensar meus pais por cada segundo que eles passaram na rua. E você vai sair da minha vida. Você não pode me divorciar assim. Eu tenho direitos. Metade da empresa é minha. Eu construí com você. Você vai ter o que a lei determinar. Nem um centavo a mais. E se eu puder provar fraude na transferência daquela propriedade, e eu posso, você vai acabar com muito menos. E pode até enfrentar acusações criminais por abuso de confiança e por colocar 2 idosos em risco. Rafael, Rafa, espera! Ele desligou, bloqueou o número. Ele ficou parado ali, tremendo, não de frio, mas de uma raiva tão pura que o consumia. O casamento de 6 anos tinha acabado. Seu império estava em risco, sua vida estava em ruínas, e tudo o que ele sentia era alívio. Um médico com expressão cansada saiu pela porta dupla. Família do Sr. Pedro e da Sra. Marta Mendes? Sou eu, o filho. Rafael se aproximou, sua voz rouca. Como eles estão? Vão ficar bem, disse o médico, olhando para a prancheta e depois para o estado de Rafael. Tivemos sorte. A hipotermia não era severa o suficiente para causar danos permanentes, mas eles estão severamente desnutridos e desidratados. Precisam ficar aqui pelo menos 2 dias em observação e para reidratação. Eles podem ficar o tempo que precisarem. Dinheiro não é problema. O médico hesitou, depois o olhou nos olhos. Posso fazer uma pergunta pessoal, senhor? Como eles chegaram nessa situação? Eles não têm família? Eles não têm... Você? Rafael sentiu a vergonha queimar seu rosto mais quente do que qualquer aquecedor. Eles têm um filho, disse Rafael, sua voz falhando. Um filho que foi um idiota. Um filho que quase os perdeu por estar muito ocupado sendo bem-sucedido. O médico apenas acenou, seu olhar misturando pena e julgamento, e Rafael sabia que merecia. Rafael entrou no quarto do hospital. O cheiro de antisséptico e comida requentada o atingiu. Seus pais pareciam 2 crianças pequenas, em camas de adulto, pálidos, mas visivelmente mais calmos. Eles estavam conectados a bolsas de soro e glicose para combater a desnutrição. Quando Dona Marta o viu, ela tentou sorrir. Um esforço que partiu o coração de Rafael. Rafael, meu filho, você não precisava ter chamado a ambulância. A gente ia ficar bem. Demos trabalho. Foi a gota d'água, a culpa, a raiva de Fernanda, a vergonha, tudo ruiu. Rafael caiu na cadeira de plástico entre as 2 macas, enterrou o rosto nas mãos e chorou.
Não um choro silencioso, mas os soluços altos e rasgados de um homem quebrado. Mãe, me perdoa. Ele engasgou. Vocês estavam morrendo de frio na rua. E a senhora ainda está preocupada em dar trabalho? Ele levantou o rosto, as lágrimas escorrendo sem vergonha. Eu sinto muito. Sinto muito por não estar lá. Sinto muito por ser um idiota. Por estar tão cego pelo meu sucesso que esqueci de vocês. Eu esqueci o que importa. Seu Pedro, que estava quieto, olhou para o filho. O homem que não conseguiu encarar Rafael na rua, agora o via claramente. Você não sabia, filho. Fomos separados. Eu deveria saber, gritou Rafael, batendo no próprio joelho. Era minha responsabilidade saber. Vocês são meus pais. Vocês me deram tudo e eu nem consegui dar a vocês um teto. Eu falhei com vocês. Houve um longo silêncio no quarto, quebrado apenas pelo choro de Rafael e o bip suave dos monitores. Finalmente, seu Pedro falou, sua voz rouca, mas firme. Então, o que você vai fazer agora? A pergunta cortou o desespero. Rafael levantou a cabeça. As lágrimas pararam. A expressão de menino perdido desapareceu, substituída por uma determinação fria que o médico não tinha visto. Aquele era o CEO, mas um CEO com uma nova missão. Agora, disse Rafael, eu vou arrumar essa bagunça. Ele passou a noite ali, dormindo naquela cadeira desconfortável entre as duas macas. Recusou-se a sair. Assim que o sol nasceu, ele começou a guerra. Às 7 da manhã, ele estava no telefone no corredor do hospital, com o terno ainda úmido. Doutor Henrique, ele disse ao seu advogado principal em São Paulo, prepare os papéis do divórcio, imediatamente. Rafael, bom dia. O que aconteceu? A reunião com os japoneses? Cancele os japoneses. Minha esposa, Fernanda, usou uma procuração geral para transferir a propriedade da casa dos meus pais para o nome dela e depois a vendeu, colocando meus pais na rua. Quero a casa de volta, quero o divórcio e quero acusações criminais por fraude, abuso de confiança e abandono de incapaz. Houve um silêncio chocado do advogado. Rafael, isso é, se ela usou a procuração legalmente. Eu não me importo com o que é legal, cortou Rafael. Eu quero que você descubra o que é justo. Use tudo. Recupere os registros de chamadas do meu escritório. Rastreie o dinheiro da venda. Eu quero tudo. Às 8 da manhã, ele ligou para seu diretor de operações. Ricardo, estou me afastando, por tempo indeterminado. Você é o CEO interino. Cuide de tudo. Chefe, mas e os investidores? Resolva. Minha família precisa de mim. E se algum investidor tiver problema com isso, venda a minha participação. Às 9 da manhã, ele ligou para a melhor imobiliária de Petrópolis. Preciso de uma casa. A melhor casa mobiliada que você tiver para alugar, para hoje. 3 quartos, cozinha completa, aquecimento, o preço não importa. Mande as chaves para o hospital. Quando os médicos deram alta a seu Pedro e Dona Marta no final da tarde, eles estavam confusos. Vamos para onde, filho? A gente pode ir para um abrigo. Vocês não vão para abrigo nenhum. Rafael os levou para uma casa linda em um condomínio fechado. Totalmente mobiliada, quente, com uma geladeira cheia de comida que ele mandou entregar. Dona Marta começou a chorar assim que entrou. É tão bonita, filho. Parece casa de novela. É temporária, mãe, disse Rafael. Eu vou recuperar a nossa casa. Eu prometo. Eles passaram os dias seguintes juntos. Rafael fez compras no supermercado. Ele não se lembrava da última vez que tinha entrado em um. Encheu o carrinho com tudo o que seus pais gostavam. O biscoito de polvilho favorito da mãe, o café especial que o pai gostava, frutas frescas, carnes boas. Dona Marta, rejuvenescida, insistiu em cozinhar. Faz tanto tempo que não cozinho numa cozinha de verdade, ela disse com os olhos brilhando. Enquanto ela cozinhava, Rafael sentou no quintal com seu pai. O silêncio era confortável. Como vocês sobreviveram esses 2 meses? Perguntou Rafael, a voz baixa.
Seu Pedro suspirou, olhando para as flores do novo jardim. No começo, ficamos no alpendre da igreja. Padre José deixou, mas era difícil. Depois, ficávamos onde dava, praça, debaixo do viaduto. Mas todo dia a gente voltava para frente da casa. Para quê, pai? Para sofrer mais? Não, disse o velho, porque aquela casa era o elo com você. Ficar na frente da casa era como ficar perto de você, mesmo que você não estivesse lá. Rafael sentiu a garganta apertar. E comida? Ele perguntou. O bairro? Dona Célia trazia marmita quase todo dia. Seu Manuel dava o pão que sobrava da padaria. O povo da igreja ajudava. Nunca passamos fome de verdade. Mas a dignidade, filho, essa a gente perdeu. Não, Rafael segurou o ombro do pai. Vocês nunca perderam a dignidade. Vocês a mantiveram mesmo quando o mundo e eu tiramos todo o resto de vocês. Naquela noite, os três jantaram juntos pela primeira vez em 4 anos. Arroz, feijão, frango assado, salada, comida simples. Esse é o melhor jantar que já comi, disse Rafael. E ele falava sério. Melhor que aqueles restaurantes chiques de São Paulo? Dona Marta brincou. Infinitamente melhor, porque esse tem o que aqueles nunca tiveram. Amor. Bloco 7. O verdadeiro sucesso. Epílogo expandido. A batalha legal foi brutal, mas rápida. Os advogados de Rafael foram implacáveis. Recuperaram os registros de chamadas do escritório, mostrando as dezenas de ligações desesperadas de Dona Marta. Encontraram a trilha do dinheiro da venda da casa, que Fernanda havia desviado para uma conta pessoal secreta nas Ilhas Cayman. A fraude era inegável. Fernanda, confrontada com acusações criminais e a perda de tudo, cedeu. O divórcio foi assinado. Ela saiu com muito menos do que imaginava, sua reputação em ruínas. Enquanto isso, Rafael foi à guerra em outra frente. Ele localizou o novo proprietário da casa da Rua das Acácias. Era um casal jovem de Niterói, que tinha comprado a casa como investimento. Eu sei que isso é uma loucura, Rafael disse a eles, mas aquela casa era dos meus pais. Ela foi tirada deles por meios criminosos. Eu sei que vocês não têm culpa, mas eu preciso dela de volta. Eu pago o dobro do que vocês pagaram. O casal, vendo a história nos jornais e a dor nos olhos de Rafael, aceitou. 3 meses depois daquela noite chuvosa, Rafael parou um carro novo, um modelo nacional simples. Ele havia vendido o BMW na frente do número 12 da Rua das Acácias. Era o aniversário de casamento de seus pais, comemorado com atraso. A casa estava irreconhecível. O portão verde esperança brilhava sob o sol. As janelas estavam abertas com cortinas novas. E o jardim... Dona Marta levou as mãos à boca e chorou. Rafael tinha contratado um paisagista para replantar cada flor que ela amava. As margaridas estavam por toda parte. Bem-vindos ao lar, disse Rafael. Naquela noite, eles não fizeram uma grande festa. Chamaram apenas Dona Célia, seu Manuel e o Padre José. Rafael fez questão de cozinhar para todos. No meio do jantar, na sala de estar reformada, seu Pedro levantou um copo. Um brinde, disse o velho, seus olhos marejados. Aos 40 anos de casamento e ao nosso filho. Um filho que se perdeu no mundo, mas que soube encontrar o caminho de volta para casa. Bem-vindo de volta, Rafael. O narrador volta. Início do final original, sem mudanças. Rafael mudou. Ele não voltou para São Paulo. Vendeu sua participação majoritária na empresa, ficando apenas como membro do conselho. Manteve o suficiente para viver muito bem e garantir que seus pais tivessem a melhor vida possível. Ele abriu um pequeno escritório de consultoria em Petrópolis para ficar perto deles. E Fernanda? O divórcio saiu. Com as provas de fraude, ela saiu com muito menos do que esperava. As acusações criminais a forçaram a um acordo que drenou suas finanças. O império que ela tentou construir sobre a ruína de outros ruiu sobre ela mesma. Mas esta história não é sobre ela. É sobre Rafael e sobre você.
O que é sucesso para você? É o relógio no seu pulso ou o tempo que você dedica a quem você ama? É o carro na sua garagem ou a capacidade de levar seus pais onde eles precisam ir? Rafael tinha milhões, mas era pobre. Seus pais não tinham nada, mas eram ricos em dignidade e amor. Ele quase perdeu tudo por estar ocupado demais. Pense na sua vida agora. Quantas ligações você está ignorando? Quantas visitas você está adiando? A vida é uma casa. Você pode construir um império, ter a cobertura mais luxuosa, mas se os alicerces, sua família, estiverem rachando debaixo de uma lona fria, tudo o que você construiu não vale nada. Não espere a tempestade te mostrar o que realmente importa. Não espere encontrar quem você ama na chuva para dar valor. Deixa seu like se essa história tocou seu coração. E escreve nos comentários, família em primeiro lugar. Se inscreve no canal, porque toda semana trazemos histórias que te lembram que o maior sucesso não é ter muito dinheiro. É ter algo que o dinheiro não pode comprar. Até a próxima. E, por favor, cuide dos seus alicerces.